capítulo 34 do livro Estude e Viva, capítulo 18, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, questão 167 do livro dos Espíritos. São as referências. Temas estudados: codificação com Jesus, criação de harmonia, criação do progresso, instrução pelo exemplo, orientação espontânea, vanguarda espiritual. Amparo espiritual. No plano físico, onde apareça a cultura social, multiplicam-se dispositivos de segurança contra desastres. Isso, porém, deve igualmente ocorrer no reino da alma. Se já acordaste para o conhecimento superior, caminhas à frente com a função de guiar. Convence-te de que quanto mais se te amplie o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar, de vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente à condição de aprendizes que te observam. Não te descuides, pois, do amparo aos que te acompanham ao educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento determinado, lamentáveis acidentes de espírito. Determinando lamentáveis acidentes de espírito. Em toda a situação, seleciona palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente, censurando ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia, mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda a escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido, antes de falar. E falando, escolhe tanto quanto seja possível, lugar, tempo e maneira, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Lendo noticiários calamitosos ou livros indesejáveis, destaca os assuntos que te pareçam dignos de apreço e examina-os com os irmãos do nível de experiência, evitando comentários inconvenientes com os amigos de entendimento imaturo. Espalhando publicações ou divulgando-as, consagra atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar os leitores. Diante de todas as divergências, conflitos, desesperos e inquietações, articula ideias de paz e pronuncia frases de paz, sem desconhecer, embora que todos nos achamos em luta incessante contra o mal e que nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar-se em ilusória neutralidade. Pacifica os outros através de tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar a ninguém com a expectativa de um sossego que só existe naqueles que fogem das próprias obrigações e que nunca se previnem contra a desordem. Administra onde estiveres o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. Vigilância sem violência, calma sem preguiça, consolo sem mentira, verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir, e um professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Semeadores da esperança. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados, criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamos-la quase sempre, tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados, experimentamos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens.
Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva, que se converteu pouco a pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse o sistema de condução que prosseguem por mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje, em toda parte, dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo não ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faze o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade em estágio obscuro de lições sob a atuação imperiosa de ações passadas, mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que se antigamente não foi possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus. Sejamos semeadores de esperança.